tudo muito caro, né, Dona Maria? Caro demais, minha filha. Sem vaga na escola, Jadiel? Só ano que vem. Nada de trabalho, seu Narciso? E aí, galera? Vida difícil? Tá a fim de mudar? Nossos problemas são diferentes, mas são os nossos problemas. Por isso, é hora de unir forças e formar na sua cidade, no seu bairro ou comunidade, um comitê popular de luta vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, temos o poder de mudar as coisas para melhor. Venha mostrar a todos que não andamos sozinhos. Comitê Popular de Luta do PT. Acesse nossas redes sociais. Você faz a diferença. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 15 de novembro de 2022, no Jornal PT Brasil deste feriado, você acompanha a reprise de duas entrevistas. A ex-ministra do Planejamento e ex-presidenta da Caixa, Miriam Belchior, vai falar do papel dos bancos públicos na retomada do desenvolvimento. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, fala dos trabalhos da equipe de transição e da retomada das políticas emergenciais de saúde no novo governo Lula. A gente se vê de novo amanhã, ao vivo, às 9 da manhã. A nossa convidada já está pronta, vamos falar com ela agora. A gente conversa agora com a ex-presidenta da Caixa Econômica Federal e ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Mas vai ter vinheta para ela. Bom dia para você, Miriam. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Obrigada, Amanda, mais uma vez pelo convite para estar aqui falando na TV Brasil sobre o que o nosso querido presidente Lula vai fazer por esse nosso Brasil. Com certeza. E hoje o nosso tema... Gente, pode tirar o BGzinho, por favor? O BG está aqui no meu ouvido. Não sei se estava para todo mundo. Miriam, obrigada por ter atendido mais uma vez o nosso convite. É muito importante o que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai falar desse ataque, né, que o Brasil vem sofrendo aí à soberania, ao patrimônio público, porque a palavra é essa, foi um verdadeiro ataque. Ficou muito evidente nesses 4 anos aí de governo Bolsonaro, a gente perdendo parte importante, né, do nosso patrimônio, da nossa soberania. Eu queria que você apresentasse, a gente começasse com uma apresentação aí do panorama geral do estrago quando a gente fala em bancos públicos. Você está completamente certa, Amanda, né? O ataque à soberania é um traço característico do atual governo, né? Nas diversas áreas. Toda área que você olha, você percebe esse traço fundamental. E isso vale também para os bancos públicos, né? Desde o golpe de 2016, que se fortalece ainda mais a partir de 2019, com o atual governo, né?
os bancos públicos têm sofrido restrições para cumprir as suas três principais funções, né? Quais são? Só para a gente ter essa clareza, né? Primeiro, fomento ao desenvolvimento econômico e social. O crédito para a indústria, para comércio, para serviços, o crédito habitacional, que a Caixa detém 60% de todo o crédito habitacional do país, o crédito rural, né, para os pequenos e para os grandes produtores rurais, que 56% desse crédito está nos bancos públicos, né, especialmente no Banco do Brasil, que sozinho detém 45% de todo o crédito rural. Então, esse é o primeiro item, essa primeira grande função dos bancos públicos, né? A segunda, o fomento ao desenvolvimento regional, né? Executado para apoiar de forma diferenciada, a partir dos fundos constitucionais, para apoiar Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Que é feito por todos os bancos públicos, mas principalmente pelo BNB e pelo BASA, né? E a terceira é a atuação anticíclica da oferta de crédito. O que quer dizer isso? Que em momentos de crise, são os bancos privados reduzem o crédito para empresas e para as pessoas, no momento mais difícil, quando elas mais precisam de crédito. São os bancos públicos que mantêm o crédito mesmo em momentos de crise. Por exemplo, na crise financeira global de 2009, lá da Lehman Brothers, o financiamento nos bancos privados nacionais caiu 3,4%. O dos bancos privados internacionais caiu quase 14%, 13,6%. E nos bancos públicos cresceu 20,4%. Isso mostra muito bem a importância dos bancos públicos, inclusive nos momentos de crise. Hoje, o Banco do Brasil e a Caixa estão com taxas de juros maiores do que alguns bancos privados, o que é um absurdo, tá certo? Então, acho que essa primeira... na verdade, são 4 funções, não são 3. E a última é garantir serviço bancário para todos, né? A chamada inclusão bancária das classes menos favorecidas, que há um tempo atrás, né, a Caixa atuou muito nisso, tinha até agência barco para poder atender na Amazônia as comunidades ribeirinhas, para fazer chegar os serviços bancários a toda a população brasileira. Desde o golpe, os bancos públicos vêm sendo descapitalizados, ou seja, eles não têm recursos para emprestar, né? O que afeta, evidentemente, né, a capacidade deles de desenvolver essa função de fornecer crédito para essas 4 questões que eu coloquei anteriormente, né? O Paulo Guedes, quando chegou, em 2019, em mais uma das suas falas aí, sem nenhum fundamento, para não usar outro adjetivo, ele chegou dizendo que o crédito do país precisava ser desestatizado. Ou seja, ele é o ministro responsável pelos bancos públicos, chegou já acabando com os bancos públicos, né? Mas não demorou muito, desesperado com a falta de crescimento econômico do país, que foi uma marca do atual governo, ele teve que diminuir os juros dos bancos públicos, como nós fizemos, e ele tanto criticou. Então, esse é o que aconteceu com os nossos bancos, né? Eles foram retiradas dos bancos públicos, dos principais bancos públicos brasileiros, as condições para oferecer para a população crédito em boas condições, para a população e para as empresas. O Fernando Brasil estava falando hoje sobre essa questão da agricultura familiar, né? Também afetou diretamente, e olha o impacto, a fome, a inflação alta, né? As pessoas não conseguindo fazer mercado. Eu queria falar um pouquinho também da Caixa Econômica Federal, Miriam, que foi o banco que fez as operações do Minha Casa Minha Vida, um programa inédito, revolucionário, né? Trabalhando nessa questão do acesso à habitação para as pessoas mais pobres. Que papel o banco vai voltar a ter nesse novo governo do presidente Lula? E, na sua opinião, é possível, depois de tantos ataques, que a Caixa volte a ter esse protagonismo aí na política habitacional para as pessoas menos favorecidas? Olha, a Caixa sofreu demais em todo esse período, porque além dos problemas que ela sofreu, como os demais bancos públicos, né, a descapitalização, a desvalorização da instituição, os empregados da Caixa passaram por uma prática terrível de assédio moral e sexual com o presidente indicado e seus asseclas, né? Que atingiu uma terrível de assédio moral e sexual, que atingiu especialmente as mulheres, que são praticamente metade do efetivo do banco.
né? Esses dois movimentos aí afetaram, né, o ataque mais geral, como aconteceu com os outros bancos, mas também essa prática terrível de assédio que se instalou no banco, né, afetaram aí profundamente o orgulho que os empregados têm da Caixa. Então, isso abateu demais o efetivo da Caixa. Eu tenho absoluta convicção que o presidente Lula, como já fez, porque também a Caixa estava assim lá em 2002, quando a gente pegou o governo, né? Também ela estava sendo preparada para ser toda fatiada e privatizada, né? Então, eu acredito que o presidente Lula fará com que os empregados da Caixa voltem a ter orgulho do banco, como sempre tiveram. Para eles, a Caixa é a casa deles, né? E que ela vai voltar a se preocupar com o povo brasileiro, especialmente o povo mais pobre, né? A Caixa, além da oferta de crédito, como os demais bancos, ela tem um diferencial grande, né? Porque ela é o braço operacional das políticas públicas do governo federal. O governo federal precisa de uma certa capilaridade, e a Caixa garante essa capilaridade em alguns programas, especialmente sociais, mas de infraestrutura também, muito importantes. Então, a Caixa, como esse governo não fez nada na área social, na área de infraestrutura, a Caixa refluiu essa função dela. Então, ela vai voltar a ser esse braço operacional das políticas públicas do governo federal, não somente como operador de programas como o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o abono salarial, né, que é lá na Caixa que as pessoas vão resolver isso, vão pegar seus benefícios, mas também da maior parte dos convênios do governo federal que são feitos com os estados e os municípios, né? Por exemplo, para levar saneamento, transporte público e muitas outras políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. E, como você bem disse, do Minha Casa Minha Vida, né, que vai voltar a atender a população com renda familiar de até 2 salários mínimos, que são 3/4 das famílias, quer dizer, de 10 famílias que precisam de moradia, que não tem moradia, 7 tem renda familiar até 2 salários mínimos, né? Que foi completamente abandonada o atendimento dessas famílias pelo atual governo, né? Como diz o nosso presidente Lula, né? Me mostra aí uma moradia do tal Casa Verde Amarela, né? Só para vocês terem uma ideia, há 120 mil moradias para essa faixa de renda que foi contratada ainda no governo da presidenta Dilma, que não foram completadas, porque o governo atual não deu o dinheiro necessário para concluir e entregar, ou seja, 120 mil famílias que podiam já estar morando na sua casa própria. Imagina, gente, foi contratado antes de 2016 e até agora não foi entregue. Ou seja, a Caixa vai voltar a ser o banco do povo brasileiro e o pessoal pode ir se preparando para voltar a atender de forma generalizada a população brasileira em todo o território nacional e levar os programas do governo Lula para estados e municípios brasileiros. Isso é muito bom a gente saber também. E durante a campanha, o presidente Lula citou o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, como um potencial financiador de pequenos e médios negócios. Eu queria que você comentasse essa possibilidade do BNDES ser um instrumento também para apoiar o empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que o BNDES deixou de fazer jus ao seu nome, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele deixou de ser um instrumento importante de desenvolvimento do país, porque os recursos, o crédito para as empresas brasileiras deixou de ser feito para as empresas brasileiras, né? Para se ter uma ideia, para comparar os governos, né, da perda de relevância do BNDES, em 2014, né, governo Dilma ainda, o desembolso do BNDES para as empresas, né, porque ele empresta para empresas, foi 5 vezes maior do que o desembolso realizado ano passado, em 2021, né, por esse governo entreguista que está aí. Gente, 5 vezes maior. Hoje, em 21, foi 20% do total que nós desembolsamos em 2014. Acho que isso mostra bem, né, o fracasso, né, o desmonte que o BNDES sofreu em todo esse período, né? Então, o presidente Lula
o BNDES vai voltar a fazer jus ao seu nome de Banco de Desenvolvimento, vai ganhar um SA+, que é de sustentabilidade, né? Porque ele vai ser central para financiar também as iniciativas para enfrentamento das mudanças climáticas e para fazer a transição energética das nossas empresas, do transporte urbano, enfim, colaborar com medidas para minorar os efeitos do clima, né? É muito importante, dentro do programa de governo do presidente Lula, o apoio às micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, os chamados MEIs, os empreendedores sociais e as cooperativas, né? Então, tudo isso vai ser muito valorizado. Por quê? Porque se eu somar os milhões de empresas, de micro e pequenas empresas, de pequenos negócios no Brasil, eles são os maiores empregadores do país. Então, nós precisamos apoiar essas empresas, né? Então, a ideia no nosso programa de governo é que não só vamos garantir crédito, e eu já chego na sua pergunta daqui a pouquinho, mas com crédito facilitado e com prazo adequado, mas também assistência técnica e em gestão para ele desenvolver o seu empreendimento, acesso à tecnologia, prioridades em compras públicas e superação da burocracia para que elas possam se desenvolver mais facilmente e se sustentar, que a gente reduz o ciclo de empresas criadas e rapidamente fechadas. Então, dá apoio a essas empresas. E o BNDES vai ser protagonista no financiamento dessas empresas, com a retomada do cartão BNDES, que facilita, a empresa tem um crédito pré-aprovado no banco, é só a empresa acionar, então simplifica muito os procedimentos, mas também fortalecer os fundos garantidores de crédito, se houver problema de pagamento, a repactuação das dívidas do PRONAMP, que é o Programa de Financiamento das Pequenas Empresas, aumentando o prazo de carência. Essa política de crédito, é bom dizer, vai valer para as micro e pequenas empresas, as mais tradicionais, mas também vai ter microcrédito. O que é microcrédito? É aquele crédito bem menorzinho para as empresas mais pequenininhas ainda, né? Os pequenos negócios urbanos, a economia solidária, a economia criativa e uma outra coisa que tem a ver com o segundo S aí do BNDES, a economia da sociobiodiversidade. Então, o BNDES vai ter essa preocupação de atender os pequenos negócios. Eu queria, para fechar isso, como nós estamos falando das empresas de inadimplência, né? Vocês já devem ter feito programa sobre esse assunto, mas acho que é importante falar de uma das propostas que o presidente falou bastante durante a campanha, porque é um problema sério atualmente no Brasil, que é a inadimplência das empresas e das famílias, né? Então, o programa Desenrola, né, que o presidente vai adotar, vai permitir que as pessoas e as empresas com dívidas em atraso e que estão com o nome no cadastro negativo possam negociar seus débitos e limpar seus nomes voltando a ter crédito. E aí os bancos públicos vão ter um papel fundamental nisso, né? Tanto em relação às empresas como em relação às pessoas físicas, né? Lembrando que a inadimplência não é só bancária, mas também comercial, e o governo do presidente Lula vai atacar também as dívidas comerciais. Falar de saúde, a gente conversa agora com o médico e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bom dia para você, Quioro. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal PT Brasil. Bom dia, prazer imenso estar aqui com você, viu? Retornar mais uma vez agora num novo momento, né, da nossa história, mais esperançoso. Difícil, mas muito mais esperançoso, né? Com certeza, bastante trabalho pela frente, mas pelo menos podemos fazer esse trabalho, né, Quioro? Isso já dá pra gente um alívio, um respiro. E vocês já começaram, já estão a todo vapor, porque ontem foi realizada essa primeira reunião aí da equipe técnica de saúde, né, do gabinete de transição. Todos médicos e ex-ministros da saúde. Além de você, fazem parte da equipe o senador Humberto Costa, deputado federal Alexandre Padilha e José Gomes Temporão. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse encontro, o que ficou definido, sobre o que vocês conversaram ontem. Foi uma primeira reunião mesmo, mas para que nós pudéssemos organizar o nosso processo de trabalho.
facilitado pelo fato de que somos 4 ex-ministros que, ao longo desses últimos anos, particularmente desde a eclosão da pandemia de Covid, fomos acionados por várias vezes pelo presidente Lula para assessorá-lo, né, para subsidiar com informações técnicas, com análises políticas da crise sanitária, e nos damos muito bem, né? Nós temos uma visão de saúde pública em defesa do SUS que é muito convergente. Então, assim, foi uma reunião muito importante. O grupo deve ser ampliado com a participação de mais pessoas. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve anunciar hoje, provavelmente, a ampliação, mas uma da decisão que nós tomamos é que nós queremos ouvir todos os setores possíveis. Nós queremos não apenas fazer a transição formal com o Ministério da Saúde, né, faz parte, porque precisamos nos apropriar do diagnóstico, inclusive elaboramos o primeiro roteiro de trabalho que implica em tomar ciência do andamento das questões mais críticas que dizem respeito, desde abastecimento, contratos, situações que envolvem a rede federal no Rio de Janeiro, saúde indígena, medicamentos, vacinas, agências, enfim, um conjunto de informações que nós precisamos estabelecer, mas nós também queremos que essa transição seja um momento de diálogo com os outros setores, com o Conselho Nacional de Saúde, com a Organização Pan-Americana, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, que são parceiros fundamentais na conformação do SUS, né, e na implementação das nossas prioridades, mas também queremos falar com as entidades do movimento social, né, muitas entidades do campo da reforma sanitária, né, que defendem o SUS, mas também o setor empresarial, o setor de representação das entidades de classe, das categorias profissionais, enfim, nós temos que construir neste curto espaço de tempo em que temos a obrigação de produzir um diagnóstico e as principais recomendações para o processo de transição, né, um trabalho muito importante. Constituímos já uma primeira equipe de apoio formada por técnicos muito qualificados, né, que já participaram de governos anteriores e, portanto, têm muita experiência na gestão do Ministério da Saúde e, portanto, vamos conseguir aportar um conjunto de medidas, não apenas para poder garantir segurança na transição, mas o que é muito importante também, para poder indicar as prioridades que nós desenvolveremos nos primeiros 3 meses, nos primeiros 100 dias, né, e entregar esta contribuição ao futuro ministro ou ministra da Saúde que vier a ser indicado pelo presidente Lula. Participativa, né, Chioro? E falando também em transição, né, todas as áreas destacam muito essa questão do orçamento para 2023, que vai ser um desafio para todas as áreas de governo, né? É um orçamento impraticável. Na saúde não é diferente. Eu queria que você desse para a gente um panorama, pelo menos inicial aí, da defasagem, de como ele precisa ser recomposto para haver, né, saúde pública no ano que vem. Neste aspecto, nós temos uma situação muito trágica, mas uma boa notícia para todos os companheiros e companheiras que nos acompanham. A primeira constatação, que eu disse que é trágica, é o tamanho do rombo do orçamento deixado pelo governo Bolsonaro para 2023 na área da saúde. Não é diferente de outras pastas, mas na saúde, só para que se tenha uma noção, nós estamos sem lastro orçamentário, ou seja, não há destinação, previsão de recursos para ações importantíssimas. Eu vou dar exemplos para a saúde indígena, para a farmácia popular, para as ações de educação, informação e saúde, inclusive o pagamento de bolsas de residência, para a aquisição de medicamentos e a condução dos programas de HIV, AIDS, hepatites, para a formação em profissionais da atenção primária, na atenção básica. Ao todo, são 10 bilhões, 470 milhões de reais, que não tem lastro no orçamento. Ainda que existam quase 20 bilhões reservados pelo governo Bolsonaro para emendas parlamentares, sendo metade para emendas secretas. Já na primeira semana da transição, a pedido do vice-presidente Geraldo Alckmin, da nossa presidenta Gleisi Hoffmann e do Aloysio Mercadante, que estão na coordenação da transição, nós somos provocados a nos debruçarmos
sobre o detalhamento orçamentário da área da saúde e fazer uma proposição, né, de realinhamento, né, e indicamos a necessidade de recompor, inclusive para poder garantir que essas ações não tenham interrupção. Várias que eu dei exemplos aqui, não são as únicas, porque, de fato, tratamento de câncer, gente, é impressionante a irresponsabilidade desse governo que se finda, né? Felizmente, finda pelo voto popular, né? Pela decisão do povo brasileiro, soberana. Mas, ao mesmo tempo, nós também já estamos indicando recursos suficientes para iniciar a implementação das nossas prioridades, como o grande avanço, né, a retomada do Programa Nacional de Imunização, a incorporação de novos medicamentos, o apoio às santas casas, a reestruturação das redes de câncer, cegonha, das pessoas com deficiência, a recomposição, inclusive expansão da farmácia popular e a redução de filas, né, que é um grande problema que afeta tanto a atenção básica como a atenção de média complexidade. Portanto, se houver a finalização dessas relações de negociação com o Congresso Nacional, de recomposição estratégica do nosso orçamento para a área da saúde, nós vamos não apenas garantir uma transição cuidadosa, garantindo a continuidade das ações, mas já prevendo uma possibilidade de avanços significativos em 2003. A saúde tem uma grande diferença em relação a outras áreas. Algumas áreas, quando começam a retomar os seus investimentos, muitas vezes demoram muito tempo para mostrar resultado. A saúde, ela, ao mesmo tempo que o descuidado mata, o cuidado impacta muito rapidamente. E nós esperamos poder oferecer ao Brasil essa contribuição, e esse é o compromisso do presidente Lula. É verdade. E você falou do programa de imunização, né? O Brasil já teve o melhor programa de vacinação do mundo, né? Reconhecido, merecido, inclusive, muito ramificado, muito bem capilarizado, né? Um país que vacinava quase 100% das crianças, mas a gente está assistindo aí a volta de doenças já consideradas erradicadas, né? Como sarampo, a poliomielite, né? Que causa a paralisia infantil, além da vacinação insuficiente, né? Para a Covid-19 e as crianças ainda descobertas, né? As crianças mais novas não tomaram vacina, ainda estão expostas. A gente tem uma nova variante aí derivada da Omicron, enfim. Na sua avaliação, qual é o tamanho do estrago causado aí por anos de negacionismo e o que deve ser feito aí de maneira emergencial para retomar essa cobertura vacinal no Brasil? O estrago é incalculável, porque são quase 50 anos de existência do Programa Nacional de Imunização. Ele é mais antigo, inclusive, do que o próprio SUS, e ele é um exemplo de sucesso, é uma referência internacional. A Organização Mundial de Saúde sempre usou o Brasil como exemplo. Está vendo? Um país continental, superpopuloso, né, com dificuldades imensas por sua heterogeneidade, mas dá certo. Veja o caso do Brasil. E agora nós veremos o contrário, né? Olha, veja o que não fazer para não acontecer o que aconteceu com o Brasil, né? Um governo negacionista que desarticulou. Veja, na verdade, a gente tem que ser honesto, né? O último ano que nós tivemos o atingimento das metas foi em 2015. Eu era o ministro do governo da presidenta Dilma. A partir do golpe de 2016, progressivamente já foi caindo. E no governo Bolsonaro degringolou de vez. Então, nós temos algumas situações muito importantes. Primeiro, em relação à Covid, né? Nós temos apenas 50% de brasileiros que tomaram a terceira dose. Então, nós teremos que imediatamente garantir ampliação da cobertura vacinal para este segmento. Me parece essa uma primeira prioridade para que a gente garanta a proteção. Discutir com os especialistas a necessidade da quarta, quinta dose e coberturas vacinais adequadas. Há um débito com os bebês de 6 meses a 2 anos, né, que contam com vacina nos seus que têm comorbidade e tal, e nós precisamos vacinar as nossas crianças. Isso é, eu acho, um outro compromisso. E, ao mesmo tempo, precisaremos estar par e passo com o desenvolvimento científico para que, caso haja disponibilidade de vacinas mais modernas, que cerquem novas variantes que surjam, né, e que tenham comprovação científica, né, que haja uma recomendação, a gente possa incorporá-las com muita agilidade e garantir que essa vacina chegue no braço da população. Em relação às demais vacinas, me parece que a situação é muito semelhante. Nós vamos precisar de um grande esforço
já nos primeiros meses de governo, nós vamos fazer um grande dia V, dia da vacinação, né, para poder mobilizar esse país. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin vão estar na frente da fila, mostrando seus braços, ajudando a vacinar. O Zé Gotinha vai estar recuperado, né, porque é um grande patrimônio cultural do povo brasileiro. Vamos envolver igrejas, movimentos sociais, os partidos políticos, os artistas, os jogadores, os esportistas, todo mundo para mobilizar, porque o Brasil sabe fazer vacina. Basta entregar essas vacinas para as prefeituras, chegar lá na ponta dos centros de saúde, nas unidades básicas e, acima de tudo, ter um governo que mobilize, que combata a fake news, que faça uma disputa do convencimento, porque é muito importante. Veja, neste momento, eu vou dar um exemplo. Nenhuma das vacinas do calendário para os bebês com menos de 1 ano tem cobertura segura. Estão todas muito abaixo das metas. Em praticamente todo o país. Tem um ou outro estado que a regra e conseguiu manter, graças aos esforços dos seus gestores estaduais e municipais. Mas a regra, inclusive em estados como São Paulo, né, foi uma redução muito significativa. Então, nós precisamos fazer essa intensificação da cobertura vacinal. E vamos voltar a ter uma coisa que foi motivo também do sucesso, que foi a associação entre a exigência da vacinação e programas sociais. O Bolsa Família voltará a exigir, como uma das suas condições, a gente chama de condicionalidade, né, a apresentação da carteira de vacina, que a gestante faça o pré-natal. Né? São questões que estimulam a integração de políticas e a proteção das famílias, particularmente das pessoas mais pobres, que recebem esse massacre da desinformação, das fake news, e acabam atacando nessas ondas absolutamente perversas. Porque são perversas, porque são exatamente as pessoas mais pobres, com menos escolaridade, mais vulneráveis, né? Tanto a adoecer como morrer, e os dados mostram isso. Né? Por exemplo, a Covid acomete todo mundo, mas são os mais pobres, são os pretos, são as pessoas das periferias, que pagam o preço maior com as suas próprias vidas. Quando a gente olha para a tuberculose, quando a gente olha para as outras doenças, é a mesma coisa que acontece. Portanto, um governo sério precisa produzir equidade, precisa disputar o sentido de proteção da vida, de defesa da vida, e não apostar, né, na morte, comemorar a morte, como a gente viu acontecer ao longo desses últimos 4 anos.